Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, neste canal eu trato sempre de astrologia tradicional, astrologia clássica, e nós vamos continuar nesse vídeo a nossa série de reflexões astrológicas semanais, que é uma reflexão no sentido eletivo para entendimento do clima, com algumas pitadinhas de previsões. Nós vamos falar da semana que vai do dia 6 ao dia 12 de novembro. Vamos ter uma fase cheia, metade ali do ciclo da lunação que iniciou ali em Escorpião. Vai acontecer um eclipse lunar que a gente está ouvindo aqui nos canais do YouTube, na mídia geral, que é um eclipse lunar total. Vai acontecer no dia 6. Mas vamos entender se ele terá importância para nós aqui no Brasil. Como que isso vai acontecer, tá, gente? Eu não vou dar spoiler aqui, então quem quiser saber, acompanhe aqui as previsões, né, as reflexões dia a dia. Estou postando diariamente também nos shorts aí, em 1 minuto, né, algumas informações sobre o dia para relembrá-los. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreva, já curta o vídeo também, deixe os seus comentários aí embaixo, é bem importante para divulgar o canal. E se tiver com interesse em aprender astrologia, eu tenho os cursos na minha plataforma de estudos. Você pode pegar aqui em cima no card, no meu site. Já no menu principal ali tem a informação sobre os cursos que eu tenho. E também dos livros. Se você quiser adquirir os livros, eu tenho livros sobre as estrelas fixas e outros sobre lotes herméticos e partes árabes. E sem mais enrolação aqui, vamos ao que interessa. Bom, é sobre essa semana aqui que nós vamos ver, ó, tá vendo? Bem aqui no dia 8 tem uma fase cheia acontecendo, que é o dia do eclipse também. Bom, vamos lá. Essa semana, tirando esse momento de fase cheia, a gente tem alguns pontinhos ali importantes de aspectos que não são só da Lua, como na semana passada. A semana passada, tirando o dia 30, né? Ela foi uma semana sem aspectos muito fortes. O dia 6, ele vem com uma tendência prática. Na madrugada, 5h43, a Lua, que estará aqui no signo de Áries, vai aplicar de 60 graus a Saturno, que está aqui em Aquário. Saturno está ganhando velocidade ainda, né? Desde que ele voltou ao movimento direto. Esse sextil, ele não é tão harmonioso. Nós temos uma recepção por debilidade, né? A Lua acaba trazendo aqui uma visão de Saturno no ponto de queda. Mas vai acontecer bem na madrugada, né? Quase já amanhecendo, talvez a gente não sinta muito, pela própria natureza do aspecto que é leve e também pelo horário, né? Mas isso seria alguma coisa um pouco mais, como tem uma tendência mais dura, né? Da característica de Saturno, ela iria para um sentido um pouco mais ríspido, né? Com um pouco mais de tendência a exercício de poder, né? Mas não vai ser tão percebida. Depois, o próximo movimento é ali no final da tarde, às 17h29. Agora é o sextil, 60 graus em relação a Marte. Esse é o contrário, tem uma recepção por domicílio para Marte, né? Aqui onde a Lua está é o domicílio diurno de Marte. Mas Marte ainda está abaixo da velocidade, está peregrino ainda, né? E no movimento retrógrado, então ele tem uma tendência muito agitada ainda, muito fora do contexto, dispersa, né? Tem um perfil assim barulhento, eu venho falando para vocês. Até que Marte ganhe um pouco mais de velocidade, ele ainda tá com uma tendência um pouquinho barulhenta. É o que a gente vem sentindo já desde esse período todo que ele começou a diminuir a velocidade. Nesta última semana, depois então das eleições, a gente teve todo aquele movimento nas estradas, né? Com as manifestações, bloqueio das estradas e tal. Por mais que ele já esteja ganhando a velocidade, porque ele estacionou, ficou na velocidade zero no dia 30, então ele já está começando a ganhar velocidade, ele não é considerado rápido. E se você não assistiu o meu vídeo sobre, o primeiro vídeo, né, sobre os planetas retrógrados, acessa aqui também no card, que eu falei um pouquinho disso, eu vou ter um segundo vídeo aqui. E então, pessoal, essa configuração aqui no final da tarde de domingo, ela tende a um pouquinho de dispersão. No sentido de previsões, de clima próximo, evitem então essa disputa, porque apesar do sextil ser um aspecto leve, como as condições celestes de Marte, elas não estão tão agradáveis, né, tão boas, isso acaba fazendo com que tenha uma explosão momentânea ali, né, de energia de competição, de raiva, né, de um impulso e tal. Então mantenha atenção aí com todo esse fervor aí momentâneo. Como a Lua se movimenta rápido, né, como eu sempre digo para vocês, os aspectos dela se desfazem com muita rapidez também. Agora, o dia 7, que é a segunda-feira, tem a Lua ingressando em Touro na madrugada.
Então, o signo de Touro é a exaltação da Lua, é um signo fixo, é um signo de frieza e secura. E quando a Lua entra aqui, ela vai para um campo um pouco mais contínuo e com uma tendência menos irritada. Como Vênus também está em Escorpião, que é um signo também frio, no sentido de ritmo, há menos velocidade. Então, vocês vão perceber que a segunda-feira ela não tende a ser agitada, às vezes um pouco empurrada, às vezes um pouquinho preguiçosa, assim, não tem um ritmo muito acelerado. Dependendo do que você tiver programado para realizar, vai sentir um pouco mais, né, desse clima mais arrastado, mais preguiçoso, ou menos, né, também, mas não é um clima veloz, tá? Ele não é adequado para as atividades com velocidade. E depois, na madrugada ainda, é Vênus quem chega a 90 graus a Saturno. Esse merece uma super atenção com os assuntos sentimentais, amorosos, ligados à intimidade, às compras, o dinheiro, a moeda, investimentos, beleza, artes, tudo, gente. Uma tendência um pouco mais carente. Então, não é nem de longe, gente, um aspecto que tem uma importância, pequenininha que seja, para investimentos, lucratividade, é bem contrário. Vênus já está debilitada, ela ainda está muito próxima do Sol, está combusta. Essa quadratura com Saturno fecha muito o clima para os temas de Vênus. Então, evitem investimentos ou compras importantes. Durante esse dia, há uma tendência muito difícil de dialogar, de chegar ao meio termo, de negociar, por exemplo, né? É um dia um pouco chato, ele é um balde de água fria, assim, nos interesses e desejos de uma maneira geral. E como Vênus se movimenta aproximadamente 59 minutos por dia, a tendência, então, é o dia todo ainda a gente ter essa influência aqui na segunda-feira. Bom, segunda-feira tem um clima chato mesmo, né? O dia 8, que é terça-feira, 7h43, traz uma oposição 180 graus entre a Lua e Mercúrio. Gente, esse daqui é uma oposição de signos fixos, né? Tem frieza aqui nos signos, então ela dificulta muito o fluir com comunicação, com as conversas de maneira geral. Ela tem pouca habilidade à flexibilidade e um clima um pouco mais teimoso, né? Por isso não é muito interessante para marcar reuniões, para fazer entrevistas, para conversar, para se colocar, né? No sentido de informação, nem para estudar. Ela pode representar aí um campo um pouco difícil mesmo, dificuldade em absorver conhecimentos, em entender, né? Os dois astros que representam a mente em oposição em signos fixos não cria nem um pouco de facilidade. Agora, o Mercúrio também é um planeta bastante vinculado ao trânsito mesmo, pensando no movimento de carros, motos, enfim, né, trânsito nas ruas, estradas também, e fica também aí um clima um pouquinho complicado no início da terça-feira, então, tá bom? Mantenham a atenção sobre esses assuntos todos, burocracias, papéis, documentos. 8 e 2 é o momento, então, em que nós temos uma fase cheia acontecendo. Ele está sendo divulgado como um eclipse lunar total, porém, no Brasil, a gente não vai observar esse eclipse total, porque olha o horário do aspecto, gente, é 8 e 2, não temos lua no céu, a lua já se pôs, tá? E ela começa a entrar, né, o eclipse, ele começa a se formar na faixa penumbral, em torno das 6 e pouquinho da manhã, mas a gente já tem o sol nascendo muito cedo, por questão da estação, nós estamos na primavera aqui no Brasil, o sol já está nascendo bastante cedo, então quando começar a entrar na faixa penumbral, a lua já está muito baixa no horizonte oeste, né, ela já está descendo no horizonte, a gente não vai conseguir ver. Algumas cidades do Brasil conseguem ver parcial, é o caso de Rio Branco, por exemplo, de Porto Velho, né? Mas o eclipse total ele vai ser visto na Austrália, no Oceano Pacífico. Então aqui no Brasil nós não temos um eclipse lunar total, nem adianta procurar no céu, porque vocês não vão conseguir ver, a lua já desceu, ela já desceu no horizonte e o sol já está acima do horizonte, né? Já é manhã. Não vamos ver o eclipse aqui no Brasil. Então, algumas cidades do Brasil teriam a possibilidade de ver penumbral. Na astrologia tradicional, os eclipses penumbrais não são considerados, porque eles não ocultam os luminares, ainda está entrando na faixa da penumbra. O que acontece seria mudar mais ou menos assim, uma coloração, a cor da lua.
mas como ela está muito baixa já, né, quase se pondo, a gente não vai ver. Então, a gente pode colocar assim que um eclipse lunar tem um efeito menos impactante na região do Brasil e mais impactante nas regiões da Austrália, né, do Oceano Pacífico, não muito aqui no Brasil, tá bom? Bom, e aqui o que a gente vai observar é uma fase cheia, né, ao meio da alunação de Escorpião, que porventura vai acontecer no mesmo eixo, por signos inteiros, hein, gente? Mesmo eixo da Lua Nova. Bom, na Lua Nova nós tivemos a conjunção em Escorpião aqui na 12, né, para o horário de Brasília, e o local Brasília, aqui o time zone GMT-3. Agora nós temos a Lua exaltada se opondo aqui ao Sol no signo de Escorpião, e ele não está peregrino porque ele está na própria face. A face é uma dignidade de pouco poder, mas pouquíssimo poder mesmo, né? A Lua está bastante forte, a fase é cheia, que é o ponto máximo de visibilidade para a Lua, mas o eixo casa 6 e casa 12 não é um eixo leve. Casa 6 envolve as questões de saúde pública, por exemplo, questão de infraestrutura e a classe trabalhadora também. Então, a gente pode ter os assuntos relacionados a esses temas de classe trabalhadora. A gente viu algumas coisas já começando a se movimentar na semana anterior, falando-se sobre salário mínimo, né? Esses benefícios de auxílios, né, que é Auxílio Brasil, né, e que era Bolsa Família antes, enfim, esses auxílios eu acredito que continuem forte. Agora, além do Sol em Escorpião, nós temos muito potencial escorpiano, então a Lua está saindo aqui da oposição a Mercúrio, como a gente viu, ela se aplica à oposição ao Sol e depois ela vai se aplicar à oposição a Vênus. Essa oposição a Vênus, ela diminui um pouco a dificuldade, mas não tanto, né? Por questão da recepção para Vênus aqui em Touro. E aí a gente tem uns próximos 15 dias ainda com um nível de tensão ainda, tá? Ele tende a ser um pouco complexo, ele tende a trazer aqui muitas coisas à tona, porque a casa 12 é uma casa ainda das coisas veladas. Eu acho que também no sentido do Brasil, como está no governo de transição, ainda tem que se definir muita coisa, como ministérios, né, essas questões todas, equipes todas, mas como o Sol é quem está na 12 e ele vai trazendo esse clareamento dos assuntos, ele dá continuidade à alunação que a gente teve anteriormente. Aí eu reforço o que eu falei no complemento da alunação, e que eu até vi que algumas pessoas não gostaram. A casa 12 é casa de segredos, é casa de traições, é casa de aflições, não é uma casa de temas bons. E ter o Sol aqui ilumina demais, né? A Lua está mais forte, mas a sequência de aspectos da Lua nessa lunação de fase cheia atinge a todos esses pontos aqui em Escorpião. Então é uma tendência contínua ainda, de trazer ainda muitas coisas, de se descobrir, saber, tem muita coisa ainda girando por trás de bastidores que a gente ainda não conhece, certo? Agora, na lua cheia, quem tem mais poder aqui é a Lua, porque ela fica num ponto forte, ela tá exaltada e ela tá junto ao nó do norte, tá na casa 6. Então, o principal desse período são os assuntos ligados à classe trabalhadora, infraestrutura e os assuntos relacionados à saúde pública, tá bom? Mas principalmente observem fase cheia, tendo impacto para os próximos 15 dias, porque o eclipse lunar ele vai ser muito fraco aqui no Brasil, ele pode ter influência para outras regiões. Em nível pessoal, o eclipse não tem poder, principalmente pelo braço. Se fosse um eclipse total, conjunção ao ascendente, ao Sol ou à Lua, poderia ter um impacto um pouquinho maior, tá bom? Então vamos lá para o próximo movimento. É a quadratura da Lua em relação a Saturno, né, gente? E aí é um clima ainda um pouco resistente, fechado. Para ritmo, ele é bem devagar, muito devagar. Todo dia 8 ele tende a ser muito lento. A Lua quadratura Saturno, além de deixar para um clima mais formal das coisas, a gente ousa menos, né? O próprio ritmo não favorece muito, ele é bem arrastado mesmo. O que eu recomendo é não colocar assim interesses muito diversos, né? Tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nem radicalizar na maneira como você faz as coisas. Não é muito interessante aqui, vocês podem sentir dificuldade para fluir com coisas diferentes, tá bom? E de maneira geral, ele é chato mesmo, gente. Uma quadratura de Lua com Saturno em signos fixos tende a ser muito chatinha, ela não é muito flexível, a gente tende a bater o pé um pouquinho para as coisas que deseja, né, para as coisas que a gente quer de maneira geral, não é muito legal não. Aí às 13h43
Mercúrio vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol. Mercúrio está no próprio termo e o Sol na própria face. Nós estamos falando de Escorpião, domicílio de Marte. Como o Escorpião tem profundidade, a gente tem uma tendência mais analítica, né? Vai acontecer na casa 9, pode ser bastante interessante para os assuntos ligados a estudos superiores, às questões filosóficas, assuntos mais elevados, como teorias gerais, assim, sobre vários assuntos. E o mundo esotérico, ocultista mesmo. Aqui a gente não tem uma coisa tão devocional, tão religiosa, né? Mas no meu ponto de vista ela tem bastante a ver com esoterismo. Principalmente se você estuda, lida com algum assunto esotérico, pode ter aí um ganho nesse momento, né? Pouquinho depois da quadratura de Lua a Saturno. Bom, e a oposição da Lua a Vênus acontece ali do meio para o final da tarde, 16h51. Bom, aqui, gente, o que acontece? A Lua está exaltada e quando ela aplica essa oposição, Vênus enxerga aqui o seu domicílio noturno, né? Enquanto a Lua enxerga a sua queda. Então, por isso que eu falei para vocês que a oposição de Lua a Vênus, ela é mediana. Mas ela tem muito a ver com as questões de interesses, de coisas que nos agradam, né? Eu diria. A gente volta a atenção mais para fazer do jeito que a gente quer, para ser atendido na satisfação. Por mais que a gente não tenha uma característica muito permeável, assim, muito envolvente com o meio, eu a vejo com um pouquinho de resistência, né? Então mantenha atenção aos assuntos que falem sobre compras, sobre expressão de sentimentos, afetos, não é muito legal, sobre os assuntos artísticos, né? Então, artes e artistas de uma maneira geral, os assuntos da beleza também. Se você for marcar alguma coisa muito radical, para mudar muito o visual, evita esse momento aqui, né? Ele tem um quê de insatisfação, tá bom? Tem uma característica de insatisfação, certo? Então tem tudo isso aqui no dia 8. O dia 8 é bem movimentado, é o mais movimentado da semana. Essa semana a gente tem dias sem aspecto também. O dia 9 vai trazer às 9 da manhã a Lua em 60 graus a Júpiter. E aí, então, essa Lua aqui com Júpiter em Peixes, ela é calma, bastante pacificadora. Pode ser interessante se você estiver buscando pacificar algum tipo de situação. É rápido, né? Um sextil, ele é leve, mas cria um clima agradável. Eu não vejo assim como uma característica ruim. Júpiter está no seu domicílio noturno, a Lua ainda está exaltada, apesar de ser no último grau, e é muito rapidinho mesmo esse aspecto, ele tem uma tendência calma, tá? Aqui na quarta-feira. Interessante, né? Muito generosa também, abundante. Pode até ser interessante para retomar algum tipo de investimento, de interesse. Muito bom. Agora, depois, olha, eu falei para vocês, é rapidinho, né? Então, das 9, né, primeiro aspecto, depois às 10h37, a Lua já ingressa no signo de Gêmeos. Entrando em Gêmeos, ela vai para um campo mutável que tem bastante oscilação, né? Nos modos, os Gêmeos é mutável, né? Um signo duplo, comum, e isso faz com que o ritmo ele fique mais oscilante. Quando a Lua ingressa em Gêmeos, pode ser mais interessante para mudar pequenos assuntos, porque a gente tem essa facilidade em adaptação, tem mais facilidade em entender as oportunidades, ele tem um pouco mais de abertura para as questões externas, tá? E também no sentido de diálogo, de eloquência, né? Porque a gente está falando de um signo do ar, né? Que tem essa composição mais permeável, né? Então, um pouco mais de movimento. Aí no dia 10, gente, que é quinta-feira, o primeiro movimento é na madrugada. Agora é Mercúrio quem aplica uma quadratura a Saturno. Esse merece uma atenção, ele tem bastante característica de teimosia, gente, porque Mercúrio, quando aplicar esse aspecto, ele tá aqui entrando no termo de Júpiter, ele já está peregrino. Eu falo para vocês que o Mercúrio em Escorpião, falei, né, quando ele ingressou, que ele tem uma característica bem minuciosa, bastante detalhista, olhos de águia, né, é a posição do Mercúrio em Escorpião. Só que num aspecto desafiador a Saturno, isso pode ser demais, então é quando a gente fica muito preso aos detalhes e detalhes de coisas que você faz, atividades, como na comunicação de maneira geral. Nas notícias, nos trânsitos das coisas, tem uma tendência a emperrar. É um dia bastante inadequado para lidar com burocracias, papéis, renovação de contrato, renovações de documentos, né? Não é muito interessante.
E também como o Mercúrio se movimenta quase 1 grau, um pouco menos de 1 grau por dia, vai levar essa influência ainda todo dia, toda quinta-feira. Por isso, mantenha atenção, não é um dia muito adequado para lidar com esses assuntos que envolvem burocracias, para conversas, reuniões, para projetos novos também não é muito legal. A gente tem dificuldade para as novidades, tem uma tendência mais a segurar opinião e interesses, enfim, de uma forma geral, tá? Ele tem um pouquinho de assim, teimosia, né? Como eu falei para vocês. E o próximo movimento é só à noite, gente, que envolve a Saturno novamente, mas agora é um aspecto harmonioso entre a Lua e Saturno, e a Lua já está aqui quase pertinho do grau de Marte. Não é assim propriamente uma fluência, né, de comunicação, uma grande leveza. Saturno nunca tem essa característica de leveza, mas como é um trígono dual, pode ser interessante para lidar com assuntos que envolvam correntes de pensamento, estudos mais amplos, lidar com novas teorias, ver coisas, né, assistir coisas assim um pouquinho diferentes. Não acho que seja totalmente incômodo, né? O aspecto é harmonioso, a própria fluência do ar, ela facilita um pouco a absorção de coisas diferentes, né? Então, não é tão ruim, mas é bem a virada, né? Sexta-feira a gente vem com bastante intensidade, porque aqui na madrugada, 5h04, é o Sol quem vai aplicar 90 graus a Saturno. Bom, gente, é complicado aqui, porque a gente tem o Sol com pouco poder aqui só na própria face, e Saturno está muito forte. E como nós estamos falando de quadratura fixa, para ritmo é bem ruim mesmo, né? Trava bem o ritmo, como também no sentido de sucesso. Bom, começa na madrugada, aí vai o Sol levar essa influência para o dia inteirinho, ele se movimenta 59 minutos e 8 segundos por dia. Então isso vai carregar essa influência para o dia inteiro. Ao lidar com as atividades durante a sexta-feira, que você precisa alcançar sucesso, né? Você precisa finalizar, chegar a um ponto determinado que represente sucesso, pode ter atrasos, pode ter empecilhos, não é muito fácil. Então, por escolha, se for possível, deixe essas atividades para outro momento. Aqui a gente tem muita dificuldade em influir com o atingimento de objetivos, certo? E outra característica é que tanto o Sol como o Saturno têm relação com posições hierárquicas mais elevadas, e a quadratura ela não facilita muito o contato, a fluidez. Se você estiver, por exemplo, numa reunião com um superior hierárquico, evite trazer assuntos polêmicos, evite radicalizar, não tem uma característica muito fácil para recepção, tá? E se tiver que conversar com um superior também, pode representar um pouquinho de dificuldade, tá? O Sol representa a vida, o sucesso e o brilho, e o Saturno totalmente o oposto, né? Todo tipo de insatisfação, de restrição e limitação. Então, um confronto aqui de 90 graus entre os dois não é muito interessante. Então, é um dia que tende a insucesso. Depois, às 10h34, a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte. É muito agitada ainda, né, gente? A gente continua ainda com esse clima disperso, barulhento, agitado, muito fora do contexto. Então, mantenha atenção aos processos competitivos, mantenha atenção às mudanças de interesses, né? Vamos supor que você programa o seu dia. Tenta não mudar muito de atividade assim radical, porque é bem ruim. Como também é difícil se manter no passo firme, porque o próprio clima diário, ele é mais propenso a desviar. Então, desvia a atenção e desvia as atividades. Pode ir surgindo coisas que você tem que se organizar. Por exemplo, às vezes eu vou gravar vídeo aqui, eu me programo, vou gravar o vídeo na manhã, aí de repente começa um barulho aqui no corredor, porque é um prédio comercial, aí eu tenho que parar o vídeo que eu tô gravando, aí o vizinho abre a porta, começa a conversar com o cliente dele, né, aqui do lado é uma clínica de estética, fica conversando bem na porta, né, aí eu tenho que esperar a conversa terminar. Então, esse tipo de assunto, né, essa rotina, né, do dia 11, principalmente durante a manhã,
que vai para esse clima mais agitado, assim, né, que desvia a nossa programação. Então, vai ter que ter paciência aqui, gente, tá? No dia 11. Felizmente, a Lua se desfaz rapidamente, mas o próximo aspecto perfeito da Lua é só às 19h28, que ela, quando ela vai aplicar uma quadratura a Júpiter. Bom, e aí uma quadratura mutável, gente, com Júpiter em peixes, ela é muito divagatória, assim, né? Ela é muito fora, assim, da caixinha, gente. E quadratura não é aspecto harmonioso, né? Então, assim, a dificuldade aqui é manter o passo firme, a dificuldade aqui é manter o olhar mais racional e mais lógico. Então, ele tende a muita confusão. Mantenha a cabeça firme aí para não fugir muito aos objetivos, né? Para não se desviar muito. Então, desde da conjunção da Lua com Marte até a noite, a Lua quadratura com Júpiter, ela não facilita foco, ela não facilita a direção. É isso que é o prejuízo de toda sexta-feira. A gente tem um clima que não flui reto, então tudo parece muito fora, né? Parece dispersar demais. Como também uma característica de Júpiter em Peixes que tem naturalmente esse perfil de esperança e de generosidade, ele acaba tendo prejuízo ao momento em que a Lua forma uma quadratura, né? Então a gente tende a ter menos esperança ou ter dificuldade em manter as esperanças vivas, né? Às vezes excede um pouquinho também na divagação, né? Mantém um pouquinho esse foco atento aí, gente. Bom, quando for 21 e 28, a Lua ingressa em Câncer, né? Então, assim, ela entra no seu domicílio também, que é o domicílio noturno. E aí, gente, olha só, nós vamos ter Lua em Câncer, que é água, né? Todos esses pontos em Escorpião, água, Júpiter em água. Então, aí a gente vai entrar em alguns dias aqui com uma tendência muito sentimental, muito afetiva, ela é mais emocional, ela carrega uma carga emocional muito forte, né? As motivações são mais emocionais do que racionais, tá? Então, para os assuntos cotidianos, mantenha atenção. Favorece um pouco mais em processo criativo, na observação de assuntos ligados mais à abstração, né? Tudo que depende de interpretação pode ser um pouquinho mais fácil, mas ao contrário, a racionalidade fica um pouquinho mais perdida. E aí, gente, aqui no sábado nós não teremos aspectos perfeitos, então continua com essa fluência aqui da Lua em Câncer. O sábado ele tende a manter ainda esse perfil. Ele tem uma coisa de organização e cuidado, né, que é natural do signo de Câncer. É um signo cardinal, ele não é lento, então assim as coisas fluem, mas não tem uma agilidade, não tem grande velocidade, tá? E como a Lua em Câncer, ela tem uma tendência mais introspectiva, até para os assuntos que dependam de uma comunicação geral, vai para um pouquinho mais de cuidado, né, para assuntos mais analíticos, por exemplo, certo? Bom, pessoal, é tudo isso, né? Essa semana tem muito movimento, apesar de ter o sábado aqui sem nenhum aspecto, vocês viram que não temos só aspectos da Lua, a semana já traz uma movimentação um pouco maior. Mantenha atenção, então programe-se aí para ter mais resultados positivos aí nas atividades de vocês de acordo com o clima diário, tá? Se você gostou, não esquece de curtir, me acompanha aqui, me acompanha também pelo Instagram, você tá vendo aí o meu arroba aqui do Instagram, porque eu estou postando temas diferentes nas redes sociais, para não ficar uma coisa repetitiva, então me acompanha por lá também, tá bom? Deixo um abraço para todos vocês e até a próxima semana, até mais.